Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Vou conversar hoje com o professor Antônio Sardinha, da Unifap. Ele está falando lá da cidade de Macapá, onde eu também dei aula. Tenho um carinho muito grande pela cidade, pelas instituições de ensino de lá. Obrigado pela sua presença aqui, professor. Ele tem uma pesquisa e uma atuação também na área dos direitos humanos, especialmente pensando a Amazônia, os povos amazônicos. Obrigado, então, por aceitar fazer parte aqui das conversações, né? Eu vou começar perguntando aí como que é a sua atuação, né, dentro desse campo e também a sua pesquisa acadêmica, né? E como é que você vincula, né, o trabalho teórico com as ações concretas, práticas aí no estado do Amapá e pensando o norte de uma forma geral. Boa tarde, Antônio. Como é que tá? Tudo bom? Certo. Boa tarde. Obrigado, professor, também pelo convite. É um prazer aí estar falando com o senhor e todos os seguidores, né, do canal. Muito obrigado. Eu sou professor vinculado à Universidade Federal e nós trabalhamos aqui vinculados ao Observatório de Democracia, Direitos Humanos e Políticas Públicas, que é um espaço vinculado à universidade que tem reunido pesquisadores de várias áreas do conhecimento para pensar, atuar e assessorar em ações que envolvem a promoção de políticas públicas e de ações de promoção dos direitos humanos no âmbito aqui da região, sobretudo do Amapá, né? Então, nós somos um observatório que articula ações de ensino, pesquisa e extensão, observando especificamente a agenda política, mas a agenda que envolve as demandas relacionadas à violação de direitos humanos, que perpassam aí públicos que historicamente estão em situação de vulnerabilidade, né? Sobretudo populações que já estão às margens dos que estão às margens. São populações marcadas por marcadores de gênero, de sexualidade, de raça e etnia, grupos, inclusive, que estão no âmbito das políticas públicas em um completo limbo ainda, do ponto de vista de ação do Estado, de proteção do Estado, né? Então, nós temos uma atuação que envolve observar essa agenda de direitos humanos para grupos em situação de vulnerabilidade. Por esses marcadores que a gente indica como marcadores que vulnerabilizam populações por relações de gênero, por relações da ordem da diversidade, da sexualidade, das relações étnico-raciais, e essa nossa ação, ela presume entender, do ponto de vista das políticas públicas, como é que é o acesso ou a falta dele por esses grupos e tentar depois atuar do ponto de vista mais proativo, acompanhando e assessorando o próprio Estado na produção e elaboração de políticas públicas, né? Então, essa é basicamente a nossa atuação. Do ponto de vista de pesquisa, especificamente, nós temos nos detido aí a observar uma agenda de estudos que envolve populações LGBTs e as mulheres como um público estratégico de produção de pesquisa. Nós estamos hoje com 2 projetos de pesquisa abertos, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá, FAPEAP, exatamente para dar conta de entender a natureza e a lógica de violação de direitos que perpassam esses grupos, né, as populações que a gente definiu como prioritárias para a pesquisa, que são as populações LGBTs e as mulheres, como as violações de direitos elas estão entrelaçadas dentro desse formato que é a própria demanda por direitos que caracteriza a região e o Amapá, né? Em que medida, então, essas populações elas estão mais vulneráveis em um processo e uma escala de vulnerabilidade que já perpassa todos as populações que estão nesses territórios periféricos que nós chamamos aí de Amazônia, né? E, atualmente, essa tem sido a nossa grande prioridade.
E, obviamente, por razões que envolvem a articulação que nós tentamos sempre fazer com a sociedade civil e os movimentos sociais, né? A atuação do observatório em pesquisa, ensino e extensão, ela tem relação direta com aquilo que é uma demanda e diálogo que os movimentos sociais nos trazem como universidade e que nós, evidentemente, temos que responder dentro das nossas competências enquanto pesquisadores, também formadores, no tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Então, basicamente, essa é a nossa ação institucional por meio do observatório nessa agenda que envolve direitos humanos aqui na região. Né? Uhum. Muito bom. E você comentou uma relação também com setores do governo, órgãos governamentais. Como que funciona essa relação? Nós temos tido como observatório duas grandes constatações quando a gente olha para a Amazônia na perspectiva dos direitos humanos. Né? Primeiro, ser amazônida ou estar na região já é um fator de vulnerabilidade por si só. Então, estar nesse território é já se colocar em situação de risco e vulnerabilidade no que tange à garantia de direitos, e nesse caso, estar mais vulnerável ainda à violação de direitos. Né? E isso porque, por razões históricas e por razões, inclusive, socioeconômicas e políticas. A Amazônia, ela é ainda um território pouco compreendido e pouco observado na perspectiva das políticas de Estado, enquanto um território estratégico importante para o país. Né? Nós temos uma agenda para a Amazônia que é uma agenda historicamente, e para as pessoas entenderem, a gente não ficar também em academicismo em alguns momentos, é uma agenda predatória, organizada e gerida no interior do Estado, o Estado como instituição, o que é mais grave. Então, estar na Amazônia é lidar com um protocolo que envolve um Estado que, historicamente, observa o território e a região de forma predatória e, na sua ação estatal, por omissão ou por um protagonismo que foge, inclusive, da própria ideia de direitos humanos, por protagonismo ou por omissão, esse Estado predatório, no seu interior, trata o território como um território subsidiário para um projeto de país que não contempla a Amazônia, que não inclui a Amazônia como território. Né? E isso torna quem mora aqui vulnerável, já nas suas históricas relações de vulnerabilidade, ainda mais vulnerável. Isso por um lado. Por outro lado, a gente tem para a Amazônia uma estratégia de gestão desses territórios onde a violação de direitos humanos é um dispositivo, já é uma estratégia de ocupação dessa região. A gente fala da Amazônia e da ação do Estado e não prescinde desse falar de um protocolo violador de direitos, exatamente pela compreensão que está instituída em torno do Estado sobre o que é e para que serve essa região. Como um território periférico subsidiário a um projeto de país que não contempla o desenvolvimento local, a atuação mais democrática possível, mais sustentável possível para o território, como não há um projeto que contemple nessa perspectiva a Amazônia, ela se torna, portanto, um alvo do próprio Estado. Isso, atrelado à própria ideia de um projeto de Estado que não se realizou para a região, porque o Estado na região Amazônia ele é ainda um projeto em aberto. O Estado enquanto espaço de gestão dos conflitos, das relações e da oferta de políticas públicas. Então, nós vivemos num limbo que se chama Amazônia. E isso precisa deixar registrado isso. E nesse limbo que a gente vive, que a gente chama de Amazônia, é um limbo onde a ausência atrelada a um protocolo estatal predatório faz com que quem vive aqui sobreviver. Na verdade, quem vive aqui sobrevive aqui de uma maneira muito difícil e de uma maneira muito violenta, porque aprendeu, inclusive, como amazônida, a lidar
dentro dessa lógica, desse protocolo estatal, a lidar com a violência e a negação de direitos. Então, é dessa Amazônia que nós observamos e nos colocamos na perspectiva de pesquisa. E essa compreensão, eu estou sendo tentando ser bem sintético aqui, mas, de um modo geral, essa é a compreensão que explica muita coisa sobre a região, que explica muita coisa, inclusive, sobre o nosso estado aqui, o Amapá, né? E uma das questões que são explicadas a partir dessa compreensão que eu estou tentando trazer é a ausência de uma ação estatal protetiva que considera esse sujeito que está nesse território como um sujeito em vulnerabilidade. E aí a ausência de políticas públicas no campo dos direitos humanos, ela é explícita, ela é uma realidade como consequência dessa lógica que eu estou tentando pontuar. Então, nessa perspectiva, né, o que a gente passa a fazer? Passa a tentar entender quais são as lógicas e as dinâmicas que são muito próprias de violação de direitos nessa região, observando marcadores dentro dessas violações que envolvem aqueles marcadores que inicialmente eu pontuei e que, atrelados à condição de amazônida, eles criam mecanismos ainda mais excludentes. Ou seja, falar da mulher amazônida, falar das populações quilombolas na Amazônia, falar da perspectiva étnica dos indígenas na Amazônia, nós estamos agregando ao ser amazônida, nesse contexto de vulnerabilidade, marcadores ainda mais agressivos enquanto dispositivos de exclusão que perpassam esses corpos, essas pessoas, nessa região. Então, nós falamos e discutimos direitos humanos na perspectiva periférica da Amazônia, com a compreensão territorializada, né, no sentido de contextualizar a violação de direitos em um prisma e um contexto que não é e não pode ser interpretado como um contexto que nós temos aí já em discussão em outras regiões do país. A gente costuma colocar, inclusive do ponto de vista epistemológico, uma questão importante, né? O Restrepo, ele diz que a gente tem que pensar uma epistemologia do contexto, que radicalmente pense o contexto como um lugar de produção do conhecimento. Essa via epistemológica é a via de pesquisa que a gente tem adotado para discutir as perspectivas e as violações de direitos nesse território. E aí as modalizações da violência que envolvem esses grupos nesse território, elas estão estruturadas em uma ofensiva que é essa predatória, né? Então, qual é a nossa grande observação sobre a violação de direitos na Amazônia? É de que a apropriação e a ocupação dos territórios para fins de exploração econômica, ela está inserida no jogo de ordem simbólica que tem muito peso para a gente poder entender como funcionam os projetos de desenvolvimento que são depredadores da região. E uma das estratégias desses projetos de desenvolvimento que acabam incorporando essa matriz predatória de uso do território indiscriminado, ela tem como pano de fundo uma dimensão simbólica que é de desorganizar, a partir de outros dispositivos, esses mesmos territórios, para fragilizar as relações comunitárias, as relações sociais, que, em tese, do ponto de vista do capital social, elas, em tese, ainda oferecem resistência a essas lógicas exógenas de ocupação da região. Então, quando você olha a violação de direitos humanos na Amazônia contra as mulheres, por exemplo, você olha essa violação de direitos humanos contra essas mulheres como parte de uma estratégia de ocupação do território por essa via predatória. Então, eu desorganizo, eu instituo matrizes dessa ordem de violação de direitos atreladas a um projeto de desorganização do território para poder usá-lo como um território de ocupação por projetos exógenos de natureza, sobretudo econômica.
Se você for olhar, essa é uma compreensão, inclusive, que a gente identifica em vários estudos que, inclusive, tematizam a violação de direitos humanos na Amazônia. A violência de gênero, a violência, o racismo estrutural contra populações tradicionais, por exemplo, está dentro de um projeto de desenvolvimento para a Amazônia, porque sem essas formas de desorganizar as relações comunitárias, esses projetos de desenvolvimento não têm força para, inclusive, fazer aquilo que eles desejam com esse território. Então, essa observação é uma observação que nós estamos tendo como perspectiva teórica, mas também, do ponto de vista epistemológico, como uma mirada para contextualizar ou buscar o contexto de violação de direitos, para falar da violação de direitos quando falamos na Amazônia, sobre a Amazônia, nesse aspecto. E aí, essa questão ela é importante porque ela nos ajuda a buscar referências para explicar, dentre tantas razões, porque elas são muitas, as referências para explicar, dentre tantas razões, a ausência do Estado nessa região. O Estado na Amazônia, e no Amapá a gente vê isso de uma maneira muito empírica mesmo, ele, como eu estava dizendo, ele é um projeto inconcluso. E isso é uma questão importante, porque o Estado como um projeto inconcluso significa, do meu ponto de vista, o quê? Que o Estado existe, né, para se tornar um instrumento de grupos ou segmentos para manter essa lógica predatória em pleno funcionamento. O Estado, na sua lógica mais moderna, de existir para mediar conflitos, gerir conflitos, tentar equilibrar na lógica de uma estrutura legislativa e de um sistema político, equilibrar ou promover a gestão de interesses pensando numa lógica mais republicana, pública, de interesse geral, esse Estado ele é um rascunho quando a gente olha a Amazônia. Ele é um rascunho. E como rascunho, ele é inconcluso, porque ele não cumpre esses papéis mais fundamentais esperados desse Estado democrático de direito, de lógica e natureza moderna, burguesa, que nasceu, a gente sabe como, e que existe desde um tempo, né? E aí, essa ausência de um Estado funcionando nesses termos nos faz ver que as instituições estatais são capturadas permanentemente por lógicas que fogem desse princípio mais público e republicano, esperado de um Estado que a gente chama de Estado democrático e de direito. E nessa lógica de captura das instituições do Estado, você tem o Estado, na verdade, se tornando mais um dispositivo nessa frente predatória que a gente tem visto desde sempre em relação à Amazônia. Então, os Estados, as estruturas estatais, elas são instrumentos geridos por grupos que capturam as instituições para promover a desorganização dos territórios nesse prisma, nesse protocolo desenvolvimentista exógeno que a gente tem visto ao longo da história. E é importante dizer isso na nossa perspectiva, exatamente para mostrar como o desafio na região é um desafio que não é só preservacionista, no sentido que nós estamos ouvindo, de discursos, inclusive, exógenos, que são externos a esse território que a gente chama de Amazônia. Há um desafio para a Amazônia de existir institucionalmente na lógica do Estado brasileiro para ser, inclusive, pensada como um espaço de intervenção por meio de políticas públicas. E isso é algo que a gente chama atenção, porque é algo que evidencia as fragilidades da existência desse Estado no mais cotidiano, no cotidiano mais ordinário das nossas sociedades locais, né?
você tem problemas na região que não são explicados, que não por essa ausência desse agente estatal que existe para um fim que não é um fim de atuação para a sociedade como um todo. E as políticas públicas, portanto, nesse espaço que eu estou tentando ilustrar bem resumidamente como uma leitura sobre como nós enxergamos a região, esse Estado, nesse contexto, nessa leitura, ele é muito pouco proativo e incapaz de uma forma protagônica, de agir na perspectiva de garantir direitos. E aí, a nossa compreensão é de que as estruturas públicas, elas podem existir, serviços públicos podem existir. O problema é a lógica sobre o qual eles existem e sobre que perspectivas eles existem. No caso do Amapá, por exemplo, o Estado existe, as instituições existem e os serviços existem numa lógica de reduzir danos e não promover direitos. E esse protocolo é um protocolo que o Estado, enquanto instituição, decidiu para existir e pretensamente provar utilidade. Mas para o sentido mais amplo, ele é, na verdade, essa ação é uma ação mais estratégica do ponto de vista de preservação dessa estrutura estatal violadora e ausente, e mais uma estratégia pensada para, de fato, mostrar trabalho e dar resultados. E essa hipocrisia, do ponto de vista da função do Estado, ela é reproduzida da direita à esquerda aqui. Ela não tem matriz política ideológica única. Ela existe como um protocolo local de todos os grupos políticos que disputam esse Estado para manter esse Estado como esse mesmo dispositivo de captura das instituições por uma elite muito reduzida e atrasada para suas relações particulares terem êxito quando existem e estão dentro do Estado, fazendo ele funcionar. Então, essas questões são uma tentativa de dizer, né, para quem está nos assistindo, de que o projeto para a Amazônia, ele é um projeto que prescinde de um Estado forte e promotor de direitos. Porque se essa possibilidade existir, consequentemente, o modelo de desenvolvimento para a Amazônia ele se radicaliza e se torna outro. E aí hoje nós estamos vendo, na verdade, essa realidade em todas as principais questões que envolvem o funcionamento do Estado. Nós acompanhamos isso quando nós tivemos um apagão aqui, que não foi só um apagão elétrico, mas um apagão do ponto de vista das políticas públicas, um apagão das políticas públicas em responder a um problema gerado numa lógica aí que foi pontual, num problema pontual. Então, para você ver como o nosso Estado é frágil na sua lógica de existir. Um problema de natureza específica, ele tem uma organicidade que não teria onde o Estado, se estivesse, estaria funcionando, ou capilar. Né? E pensar direitos humanos na Amazônia, portanto, é lidar com essa dura realidade. Porque se de um lado nós temos esse Estado existindo nesse modus operandi muito, muito, muito estratégico, né? Do outro lado, nós temos uma sociedade civil e pensada amplamente, né? Uma sociedade civil organizada, mas uma sociedade, de um modo geral, que adota esse protocolo de apatia para existir politicamente também. E aí você tem aí a face, uma outra face de uma mesma moeda, né? Que é o Estado, de um lado, nesse jogo retórico de que
tenho que me fazer presente e importante para omitir contraditoriamente a minha ausência, e, do outro lado, uma sociedade civil organizada, apática, que aprendeu, por meio de uma cultura política também autoritária, a reagir e existir nesse contexto, resposta a esse mesmo Estado. E aí eu quero chamar a atenção desse aspecto exatamente por isso, né? Porque a grande questão que está pensada para pensar os direitos humanos na Amazônia e as políticas públicas e a ação do Estado, ela passa também por uma dificuldade imensa da nossa sociedade civil local reagir organicamente sobre outro protocolo e uma outra perspectiva. E aí você tem uma sociedade civil que funciona também por redução de danos, que quando pensa os direitos humanos, ela atua para enxugar o gelo, no sentido de atender pontualmente uma situação que está já dada como certa, como violadora, e com muito pouca capacidade de reação e de antecipação das reações políticas para enfrentar essa lógica previsível estatal que eu trouxe resumidamente para vocês. Então, esse cenário, né, esse é um cenário perverso para quem vive na região, porque você tem, do ponto de vista político, duas grandes estruturas que funcionam, que se relacionam entre si mais por osmose, entende? Sociedade civil e movimentos sociais e Estado funcionam mais por osmose do que por conflito, por reação e por enfrentamento. E aí, esse caldo nos faz sempre reféns daquilo que se define do ponto de vista exógeno para os territórios que nós estamos ocupando e vivendo como Amazônia, né? E esse cenário é um cenário que a gente traz como pano de fundo e que pode ser interessante para explicar por que nós estamos vivendo numa pandemia e agravada para essa região do ponto de vista de acesso a serviços, de redução de danos, por que a região amazônica como um todo, ela sofre muito mais o peso de crises que o Brasil enfrenta como país, né? E explicar também cenários muito empíricos aqui, porque quase metade da população do Amapá, por exemplo, é pobre. E por que a gestão da pobreza aqui, ela não mobiliza uma agenda política da sociedade civil e também não atua como uma agenda que mobilize o Estado para ofertar ações mais protagônicas? A gestão da pobreza, a gestão dos corpos, sejam eles tradicionais, sejam eles das mulheres, está dentro de uma estratégia que envolve esse Estado como um ator protagônico na lógica predatória e a desorganização das relações e dos territórios como estratégia. E esse misto de coisas nos impede, inclusive, de pensar alternativas concretas. Porque se você vai falar de política pública para um Estado que não tem expertise para formular política pública, você está falando de um problema que é muito mais amplo do que garantir o serviço para públicos em situação de vulnerabilidade. Quer dizer, o Estado não tem capacidade de resposta, porque ele não tem capacidade de planejamento, ele não tem capacidade de se organizar para poder ofertar aquilo que é da sua competência. Nós estamos falando, portanto, nesse contexto que eu estou tentando trazer, muito resumidamente, nós estamos falando de desafios primários para pensar garantias de direitos. Institucionalidades que não existem, instituições que atuam à revelia da sua função no interior do aparato estatal, somado a esse contexto predatório que coloca o Estado como o principal agente de violação, as sociedades desorganizadas do ponto de vista político, esse misto todo explica as nossas ausências. E aí falar de direitos humanos na Amazônia é falar de ausências. Ausências.
ausências de direitos, ausências de ações orgânicas, né? E ausências de estratégias que são, para mim, mais graves, né? Porque, para encerrar o raciocínio, não é uma questão que envolve matrizes ideológicas que vão definir o rumo da Amazônia. O Amapá foi governado por esquerdas, foi governado por grupos mais conservadores, direitas, né? E a gente não conseguiu fazer, do ponto de vista político, que essas diferenças ideológicas se traduzissem num outro paradigma e numa outra forma de existir do Estado, e também numa outra forma de estar e fazer política da sociedade civil. É como se nós estivéssemos num caminho sem saída, onde a troca de atores se torna, na verdade, uma mera peça retórica, né? Assim, é uma peça, é uma retórica que muda o ator, mas não muda a lógica de incorporar-se no Estado para existir de outra forma, para fazer ele funcionar de outra forma, né? E aí, todos os relatórios de direitos humanos que são produzidos, o mais recente, por exemplo, da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que apontou, inclusive, violências contra vários grupos e povos tradicionais da região, por projetos de desenvolvimento ligados à mineração, ligados à agropecuária, todas as violações de direitos computadas dentro desse contexto de conflito, elas destacam exatamente esse cenário que eu estou tentando narrar, né? É como se a Amazônia, e aí eu vou, se você me permite, nesse exercício de conversa com você, ser um pouco mais didático no sentido de jornalista, né, que às vezes a gente não perde o jeito de ser, mas assim, contemporaneizando esse problema da Amazônia, na lógica política que nós estamos vivendo hoje, é como se a Amazônia fosse um grande território em disputa por milícias, no sentido da lógica de atuação, que, amparadas por um Estado ausente, se tornam um para-estado dentro da Amazônia. Sobre uma lógica paraestatal, sobre uma perspectiva paraestatal extremamente violenta, essas milícias desorganizam os territórios para poder mandar nesses territórios numa lógica violenta que se traduz em sistemáticas violações de direitos humanos em várias instâncias, níveis, com vários grupos. É dessa Amazônia que a gente, às vezes, não fala, nem nos discursos mais politicamente corretos da seara ambiental preservacionista, que tenta imprimir, inclusive, para a Amazônia uma lógica de proteção que desconsidera a forma como a Amazônia existe institucionalmente nessa questão que eu estou tentando trazer. E aí você também, do ponto de vista político, tem ações exógenas predatórias para a Amazônia, mas você também tem ações exógenas de proteção da Amazônia que desconsideram o modo como está estruturado ou como se tenta estruturar, pela lógica estatal, os territórios dessa região. E aí esse misto todo, né, faz da gente que tem essa função ingrata de ser um observador nessa instância universitária, né, faz com que a gente enxergue um cenário pouco otimista para pensar alternativas para o que deve ser o projeto de Estado para essa região, né? E os projetos políticos que são trazidos, principalmente pelos atores políticos, para essa região, nas disputas políticas que são naturais dentro da nossa democracia regional, eles são projetos autoritários e são projetos descolados dessa tentativa de repensar a Amazônia, né? E isso nos preocupa porque a gente tem, historicamente, poucos projetos políticos que pensam a ocupação do Estado por meio dos governos de uma maneira um pouco mais criativa e crítica, e fora um pouco desse formato que é historicamente o formato que está dado para a existência das relações estatais, da estrutura estatal para a região. E evidentemente que nós estamos falando dentro da Amazônia
numa perspectiva que é periférica na periferia, que é o Amapá, né? E nós também temos que considerar essa leitura, porque o território complexo e multiescalar que a Amazônia tem para ser pensada, ele tem as suas complexidades em níveis muito agravados, dependendo de quem está e onde se está falando dentro do próprio território, no caso da própria Amazônia. E essa leitura nossa, enquanto observadores, nessa função de pesquisadores de um observatório, ela tem como pano de fundo e um chão bem firme, que é o do Amapá. Um estado que tem uma peculiaridade não só institucional em relação aos demais, por se tratar de um estado novo da federação, mas porque teve e não superou institucionalmente uma cultura de ex-território, que, como tal, é uma cultura tão mais perversa quanto essa cultura que eu estou colocando agora desde o início sobre o encarar e o pensar a Amazônia. E aí isso tem um contorno, quando a gente olha daqui, muito particular, né? Então, eu queria pontuar mais ou menos isso como seria, professor, uma tentativa de resumir, até conceitualmente, o que empiricamente nós estamos entendendo e conhecendo no campo da pesquisa em direitos humanos e políticas públicas sobre essa região. Sobre essa questão do apagão que você falou, existe um disparate também muito grave, na minha visão, porque na época o presidente do Senado, né, que é uma das casas legislativas, das duas mais importantes da federação, era um dos cargos mais importantes da nossa república, representava o estado do Amapá. Então, o que isso indicaria é que haveria uma atenção maior a esse fato, e não foi o que ocorreu, né? Foi o apagão no Amapá se prolongou por muito tempo, e eu estava fora daí na época, mas eu tentei fazer contato com pessoas, até trazer no canal pessoas que estavam vivenciando o dia a dia, né, do apagão. Tudo isso apontava para o oposto, né? Como se o Amapá não tivesse representante dentro do governo, né? Como se não houvesse uma atenção. Então, esse disparate, né, é uma coisa muito sintomática. Eu queria que você comentasse também um pouquinho como que você vê essa relação. Quer dizer, sim, existem as instituições e tudo. Por outro lado, elas não são efetivas, né, e não se mostraram efetivas num caso tão grave como esse. Eu queria que você comentasse aí um pouquinho também como que você vê, né, o fato de existirem as instituições e, ao mesmo tempo, elas não se mostrarem efetivas. Eu acho que dentro do raciocínio que eu tinha trazido, isso é uma evidência também empírica, né? Assim, o Estado serve às elites locais, não às pessoas do Estado. E aí as elites locais que se apropriam do Estado e capturam esse Estado, elas agregam ao capital político delas essa captura, que na lógica federativa de negociação com o governo federal né, dentro de uma matriz política mais macro, essas elites políticas, elas têm o Estado como um ativo político importantíssimo para negociar o poder do ponto de vista mais amplo no país, né? Então, os representantes políticos, em alguns momentos do Amapá, eles, na verdade, se apropriam do Estado para potencialmente ampliar o seu capital político de troca e negociação com espaços e instituições que são da nossa ordem política, né? Então, eu represento o Estado, mas, na verdade, eu represento os interesses dessa elite estatal que precisa desse Estado para negociar poder ou negociar outras vantagens e acordos no campo da política nacional, não é? Então, o Estado pouco importa, o território né, do Amapá pouco importa, as pessoas que estão aqui pouco importam em algumas negociações dessa natureza, né? E aí o apagão, ele foi, na verdade, uma tentativa que, para mim, foi bem dupla, aí, né? A resposta ao apagão
mostrou exatamente como essas elites locais, quando ocupam cargos de representação, elas atuam, elas têm um instinto de preservação e é esse instinto que faz e move a sua ação como representantes dessa federação, dessa unidade. E isso me parece ser um modelo que não é só o modelo que a gente viu acontecer aqui quando houve o apagão. É um modelo que vem, historicamente, dentro daquele federalismo às avessas que o Brasil vive, né? Em troca de apoio em Brasília, a gente vende o território que eu represento em alguns momentos, no sentido simbólico. Ou em troca de força política local, eu faço tudo menos a representação da população local. E essas lógicas, assim, para mim, elas são muito claras pela forma como se ocupa o Estado nessa região. Qual é a ocupação do Estado nessa região? É uma ocupação do Estado estratégica nessa perspectiva. Essas elites locais, que não necessariamente são intelectuais e tudo mais, são elites econômicas que assumem o poder político ou representam, enquanto políticos, esses grupos econômicos mais atrasados, inclusive, nem são tão modernos, né? Essa lógica de, sem ser até preconceituoso, mas assim, essa lógica de tratar o Amapá como se fosse uma grande casa, sabe, que serve a famílias, que tem o poder político e, ao mesmo tempo, interesses econômicos, essa lógica atrasada, ela espraia-se na lógica política, da representação política do parlamentar, dos parlamentares, da gestão. E essa lógica é a lógica que a gente vê quando a gente tem crises que impactam aqui, mas quando a gente tem problemas aqui, a forma como esses problemas são resolvidos. Eu resolvo o problema mais para garantir nesse instinto preservacionista esse Estado que é meu, e menos para poder atender a demandas que são, de fato, demandas públicas, que podem estar aí sendo respondidas de uma maneira até um pouco mais inteligente. Até a capacidade de resposta nessa lógica preservacionista, ela é uma capacidade pouco criativa e que denuncia a própria inaptidão dessas pessoas que gerem o Estado para pensar políticas públicas. É uma resposta que, para preservar esses grupos, atende tão pontualmente a demanda que não consegue resolver de fato a demanda naquilo que ela tem de mais grave, de mais estrutural, né? Então, num problema que envolve uma crise energética, né, eu reparo o problema da crise energética com uma ajuda, com um desconto pontual na conta de energia das pessoas, e não trato da falha e do problema estrutural que é a oferta de serviço de energia elétrica. Eu faço a ação contra a pandemia e os efeitos da pandemia garantindo à pessoa uma satisfação bem pontual sobre aquilo que ela precisa de modo emergencial, uma cesta básica, um remédio, mas eu não trabalho com a estrutura excludente que vai fazer com que essa pessoa continue pobre antes, durante e depois da pandemia. Então, essas capacidades de resposta que a gente vê acontecendo no âmbito da política pública local, ela é uma capacidade de resposta que está dentro dessa ordem, da forma como o Estado funciona, e ele funciona mais para preservar esse consórcio das elites locais no que tange ao poder, e menos para atender uma demanda que é muito mais ampla, que foge desse modelo familiar de gestão do poder político, né? Porque numa lógica familiar de gestão do poder político, além do patrimonialismo, do personalismo e da própria ideia de apropriação privada, né, do espaço público, a lógica familiar de gestão do Estado é uma lógica que é muito paternalista, porque os valores de gestão do Estado normalmente são valores que estão na ordem desse mundo privado.
E é isso, esses protocolos, para mim, que são muito mais significativos para se olhar e criticar e observar como e por que o Estado não funciona, do que as análises mais institucionalistas e instrumentais de números, valores e lógicas, né? A dimensão simbólica que está por trás do modo como o Estado pensa e se organiza, e as pessoas olham e pensam esse Estado, é essa dimensão simbólica que está traduzida numa cultura política extremamente precária, conservadora, autoritária e arcaica, essa cultura política que explica por que a gente está, como Estado, como sociedade, isso pensando muito amplamente o Amapá, por exemplo, né? E a manifestação desses grupos políticos em situações de crise, no caso que você deixou aí destacado, a crise energética, ela foi uma resposta muito pautada nesse protocolo, nessa cultura política. O Estado como minha casa, gerido sobre uma lógica muito pessoal e pouco pública, e como uma forma de preservar essa ideia de que as elites locais precisam passar para as pessoas de que o Estado é útil para elas, mas, na verdade, funciona melhor mesmo para eles que estão gerindo esse Estado. Isso, para mim, é bem simbólico do que a gente vive enquanto crises, desde sempre no Amapá, né? E desde sempre na Amazônia, né? E me parece que está aí uma questão que não tem solução. Nenhuma política de desenvolvimento para a região repensa essas lógicas predatórias que estão no Estado. Né? Nenhuma política de desenvolvimento pensa, inclusive, outra matriz que não essa matriz de dar às elites locais o poder para gerir o destino das nossas sociedades amazônicas. Né? Tanto é que você vai ver, inclusive, que as nossas sociedades locais, na Amazônia, no Amapá não é diferente, elas são sociedades extremamente autoritárias no sentido de pouco democráticas, né? Pouco democráticas. E nenhum projeto de desenvolvimento para a Amazônia ele foi pensado numa perspectiva radical de democracia local, que pense as sociedades locais, as ouçam, as escutem. Isso, para mim, é um exemplo. É um exemplo de como essa lógica vertical que organiza a vida institucional nessa região, ela é parte de um projeto estratégico de disputa pela Amazônia, que funciona exatamente por ter essa compreensão e por manter essa compreensão histórica sobre o que deve ser e existir as instituições nessa região. E aí, o poder e o papel que as elites locais têm nesse jogo perverso de depredação dos territórios é algo que precisa, inclusive, ser estudado e problematizado. Né? Em que medida elas também são peça de um jogo muito violento que as usam como instrumento e dão a elas aquilo que elas desejam para continuarem sendo esse instrumento de interdição ou de disfunção do Estado que não existe e que ainda é um projeto a se fazer nessa região. Então, é um pouco essa a nossa grande inquietação quando pesquisa a política pública e direitos humanos aqui, né? Nós não costumamos, inclusive, fazer fora desse percurso nenhuma análise que desconsidere esse contexto, né? Porque senão a gente faria também uma discussão muito mais ativista e denuncista de violação de direitos, descaracterizada daquilo que motiva e modaliza a violação de direitos nesse formato de organização política e territorial que foi hegemônico e ainda é hegemônico. Né? E me parece que essa é uma questão, inclusive, que não está clara também para muitos movimentos sociais e muitos atores políticos que disputam uma outra Amazônia, uma outra ideia de Amazônia. Né? E aí a ideia é ter protocolos aí de pesquisa que ajudam também a gente pensar essas possibilidades no âmbito da formação política dos movimentos sociais. Né? Em que medida nós estamos, ao entender e radiografar um pouco numa perspectiva que não é a única e nem a verdadeira, é uma perspectiva nossa de observação, em que medida essa perspectiva se traduz numa tentativa de também formar, do ponto de vista político,
organizações, lideranças, que tentem também revisar os seus papéis enquanto espaços de resistência nesse formato, nessa lógica que a gente tem destacado como uma lógica característica da violação de direitos humanos na região, né? Eu acho que um caminho, em termos de agenda de pesquisa, inclusive, é aprofundar melhor essa dimensão que a gente configura aí como uma dimensão de pesquisa para a área de políticas públicas, a dimensão simbólica, cultural, né? Vamos dizer assim, que nos faz amazônidas, nos faz estar e viver esse tipo de realidade, porque existe dentro de uma lógica da cultura política e desse simbólico, muita coisa ainda que precisa ser desvendada, né? Nesse imaginário de luta e de resistência, inclusive, muita coisa precisa ser desvendada e estudada para pensar aquilo que é a matriz política predominante e a forma de existir do ponto de vista público que a gente ainda não parou para refletir criticamente quando a gente fala da Amazônia, né? A gente tem, acho que avançar nessa dimensão simbólica de por que a gente constrói protocolos e lógicas de ação estatal, de relação com o Estado, de relação com o território, e em que medida essas dimensões simbólicas elas estão permeando essa parte mais visível da violação de direitos, dos projetos predatórios. Isso me parece ser, do ponto de vista da investigação, uma chave de leitura que ajuda a explicar a ação depois dos atores e grupos e instituições nessa região. Então, explicar do ponto de vista da cultura política o papel que as elites locais têm nesse modelo predatório de desenvolvimento é uma chave de leitura importantíssima que nos dá caminhos interessantíssimos para revisar, inclusive, a nossa própria leitura sobre o político ou o fazer político local. Essas questões podem parecer, do ponto de vista acadêmico, verborrogia, né? Ações mais aleatórias, que não têm função e tudo mais, mas a gente que pesquisa na perspectiva do campo da cultura a vida política e as políticas públicas, a gente valoriza muito os sentidos que ajudam a tecer as relações que a gente depois visualiza como relações concretas, da vida concreta. E me parece que os estudos nesse aspecto, nessa perspectiva cultural sobre a Amazônia, eles precisam entender as lógicas que tecem a sociabilidade nas perspectivas mais amplas possíveis. E nós sabemos muito pouco, criticamente falando, sobre a lógica e a natureza da sociabilidade nesse espaço público que a gente chama de Amazônia. E ainda observamos a Amazônia sob perspectivas muito pouco tangíveis para a gente poder entender essa dimensão, que é uma dimensão do simbólico, que não é só um acessório, mas é um fator fundamental para explicar as formas e as possibilidades, inclusive, de resistir à violação de direitos humanos. Mais do que quantificar, mais do que enumerar e denunciar, a gente tem o desafio, e nós temos esse esforço, inclusive, tendo fazer esse esforço na pesquisa, o desafio de ver qual é esse fio simbólico, esse fio de sentido, né, que vai sendo traçado e vai tecendo as formas de existir do ponto de vista público nessa região. E isso me parece ser, do ponto de vista da pesquisa, uma chave interessante, como eu estava dizendo, para desvendar uma série de outras problemáticas que envolvem não só a discussão de direitos humanos, mas a problemática que está permeando, por exemplo, o funcionamento ou não de políticas de saúde, de educação, de políticas públicas na sua generalidade. Só vou dar um exemplo para você, para encerrar isso, desse raciocínio, que é o seguinte: nós estamos desenvolvendo hoje um projeto de pesquisa com financiamento externo para entender, por exemplo, a violência de gênero nas comunidades rurais da região, por exemplo.
né? E aí a gente está tentando mostrar, por exemplo, como é que como a modalização da violência de gênero nos territórios, ela tem esse componente do simbólico, do cultural, que implica na ausência de políticas públicas que atendam essas especificidades. Como é que uma mulher hoje que mora numa região rural, ou ribeirinha, ou quilombola, que é vítima de violência de gênero, ela é pensada por esse Estado? E como que as políticas de enfrentamento à violência pensam essas mulheres? Elas não pensam essas mulheres porque essa dimensão de violação de direitos contra elas, que passa por esse tecido social que deve ser estabelecido aí como um fio para entender a lógica e a especificidade dessa violência, ela não é levada em conta para pensar a violação de direitos dessas populações femininas nesses territórios que já são territórios em disputa. Essas dimensões, portanto, do simbólico, são muito fundamentais para posicionar melhor até as nossas próprias estratégias e as nossas próprias políticas públicas. Essa tem sido uma demanda nossa e de pesquisa e de observação, né? E por isso que eu fiz um pouco questão de fazer essa leitura sobre pensar direitos humanos na Amazônia e a forma como essa agenda é pensada na perspectiva do Estado. Essa configuração que a gente tentou trazer aqui para a conversa é uma configuração que representa essa preocupação teórica nossa de fazer pesquisa sobre essa agenda que não se torne uma pesquisa meramente ativista, denuncista, porque ela também não tem função como pesquisa do ponto de vista acadêmico, né? A gente precisa tentar buscar na academia formas e estratégias de entender as coisas para que as pessoas possam, inclusive, perceber essas questões de violação de direitos não como dados quantificados, mas como elementos de uma estrutura muito mais complexa. E essa tentativa nossa tem caminhado por essa perspectiva, que é teórica e é epistemologicamente falando posicionada, para falar de direitos humanos e políticas públicas, porque não nos interessa, como observatório, ficar contando violações de direitos humanos ou ficar sendo espaço e plataforma para o ativismo político, porque não é nossa função essa. O que nós estamos tentando fazer é dar sentido para as narrativas ativistas que denunciam a violação de direitos humanos e tentar entender estruturalmente por que falar de direitos humanos na Amazônia é pensar a violação de direitos num contexto que tem essa genealogia mais ou menos configurada pela conversa que eu tive com você desde o início. Maravilha, Antônio. Muito obrigado aí pela sua disposição em compartilhar isso tudo com a gente aqui. Para encerrar, fazer uma última pergunta sobre quem estiver assistindo que quiser ajudar de alguma forma, ou tiver algum interesse, como que pode fazer, entrar em contato com vocês, seja para participar de encontros ou de algum outro modo, aí, como pensando até nas possibilidades abertas pela internet, né, fazer à distância as coisas e tudo. Nós temos um canal, numa página na internet, que é o nosso espaço de comunicação com a sociedade, também é um espaço que nós tentamos publicar o trabalho de pesquisa, ensino e extensão que a gente desenvolve, né? É um site do Observatório que eu posso deixar para vocês, observatoriodh.com.br, é o nosso canal de comunicação. Lá a gente tem procurado também organizar um repositório de conteúdos acadêmicos, de relatórios diagnósticos que envolvem a agenda de políticas públicas e direitos humanos, sobretudo na Amazônia, para que também se torne um espaço de acesso ao conhecimento das pessoas, a essas pesquisas e esses conhecimentos sistematizados, não só pela gente, mas também por outros pesquisadores de outras redes de pesquisa. Então, esse é o canal, e por meio desse canal a gente também oferece ali contatos para diálogo e também cooperação no âmbito de pesquisa e também de extensão para a sociedade civil e os movimentos sociais que estão nesse circuito de atuação que envolve a agenda de direitos humanos aqui na região e no Amapá, né, principalmente. Maravilha, vou pôr na descrição do vídeo aqui, para facilitar aí quem estiver interessado.
E se quiser dizer alguma última coisa para a gente encerrar, e sempre agradecendo muito sua presença aqui, professor Antônio. Nós que agradecemos a abertura para o diálogo, e a gente também agradece a possibilidade de apresentar um pouco as nossas percepções nesse trabalho de monitoramento e observação da agenda de direitos humanos e políticas públicas aqui no Estado. Então, muito obrigado a vocês pela abertura aí do canal e pelo diálogo também. Valeu, professor. Nós que agradecemos. Quem assistiu aqui a gente também, ou vai nos assistir em seguida, agradecemos desde logo. Não esqueçam de deixar os comentários aí, o que vocês acharam, sugestões, críticas, colocações, para continuarmos a conversa, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.